Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Você crê que Jesus Cristo é a luz do mundo? Este texto de hoje nós vamos estar meditando sobre isso, porque o próprio Jesus afirmou: Eu sou a luz do mundo. Vamos ler João 8, verso 1 ao 12. Jesus, porém, foi para o norte, o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Meus irmãos, este acontecido está relacionado a um contexto que vem desde João 7, onde iria acontecer em Jerusalém uma das festas anuais, que era a festa das cabanas ou dos tabernáculos, que simbolizava muito bem o período que o povo viveu como nômades, sem ter ali casa, sem ter o templo e até possuírem a terra e começarem a construir as suas cidades ou habitar cidades que já estavam construídas. Com licença. Então, nós vemos no início do capítulo 7 os irmãos de Jesus o confrontando: se você realmente é o Filho de Deus, por que você não se apresenta a todos? Você deve ser visto em público. Por que você não vai para a festa? Vamos conosco para a festa. E Jesus disse para eles: olha, o tempo de vocês é qualquer um, o meu não, o meu tem um tempo determinado. E o mundo não vai odiar vocês porque vocês não confrontam o mundo. Mas eu, como confronto o mundo, eu sou odiado. Vão vocês, eu não vou. Depois ele vai secretamente para a festa, não junto com os seus familiares. E muitas pessoas esperavam Jesus nessa festa. Uns diziam: será que ele realmente é o Messias? Uns diziam: não, ele é um impostor, ele só está nos enganando. E aí ficavam essas circunstâncias todas. E Jesus aparece e começa a ensiná-los. Jesus fala que ele tem, de certa forma, dele, quem crê nele, sai fontes de água viva que pode saciar uma pessoa. Ele fala isso no decorrer do capítulo 7, mas ainda está acontecendo muita incredulidade. E também os textos vão nos dizer que muitos não criam em Jesus por causa da maldade e outros não criam porque ainda não foi dispensado o Espírito Santo, que seriam dispensados apenas após a glorificação. E no decorrer dessa circunstância, Jesus tem vários debates aqui com os líderes religiosos, e num desses debates, terminando aquele debate, cada um vai para sua casa e Jesus vai para o Monte das Oliveiras fazer um período de oração.
Depois, ao amanhecer, ele volta para o pátio do templo e começa a ensinar. E quando ele estava ali ensinando, eles trazem essa mulher adúltera, pega em ato de adultério, como assim diziam os fariseus, né? Jesus, ao olhar para aquela situação, começa a escrever no chão. Eles continuam confrontando, eles queriam de alguma forma pegar ele em alguma situação. Neste caso, se ele liberasse a mulher, ele era contra o que Moisés escreveu, que era sagrado para eles. E se ele condena a mulher, ele mostrava que ele não tinha aquele amor todo, misericórdia toda que ele apresentava ter. E aí ele começa a escrever no chão e depois levanta e diz para eles: olha, se algum de vocês não tem pecado, que atire pedra sobre ela, né? E aí, fazendo uma autoavaliação, todo mundo entendia que ele tinha pecado, que ele tinha pecados e que ele tinha algum tipo de pecado com ele. E eles vão deixando as pedras do mais velho para o mais novo e vão embora. Jesus pergunta para a mulher: onde estão seus acusadores? Elas dizem: não estão aqui, foram todos embora. Ele diz: eu também não a condeno, vá e não peques mais. E depois de um certo momento, Jesus volta a ensinar novamente e fala para eles que ele diz: eu sou a luz da vida. Quem estiver nele ou com ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida para toda a eternidade. Eu acrescento a eternidade. Veja bem, meus irmãos, o que Jesus quer ensinar para nós aqui? Nós olhando num contexto, nós vemos que sempre há aquela comparação entre a obra de Moisés na lei e a obra de Cristo. Moisés era uma pré-figura de um Cristo, mas que estava ali para cumprir algo nacional, cumprir algo material, algo que estava relacionado a uma promessa, a uma nação, a um povo. E ele cumpre isso. E nós vemos que o Senhor, ele acompanha esse povo no deserto, sendo à noite uma coluna de fogo, aquecendo e dando luz, e de dia uma nuvem que os protegia. E nós vemos também que uma das pragas, que foi trevas, densas trevas palpáveis, ela ocorreu, mas não ocorreu para os hebreus, porque Deus é luz, luz inacessível. Então, isso mostra para nós, meus irmãos, que tem aqui uma aparência de circunstâncias, mas de Jesus não. Jesus é superior, porque ele é o verdadeiro eu sou. E ele é a luz da vida. Porque neste contexto aqui, no final da festa, eles tinham o hábito de acender candelabros numa parte do templo e festejavam ali, dançavam e festejavam. E Jesus chega àquele local e fala assim: eu sou a luz da vida, é eu que dou luz. Por que ele está dizendo isso? Porque ele tinha acabado de dar luz a uma mulher que estava presa a um pecado. E ele liberta essa mulher das garras daqueles homens e liberta essa mulher também do pecado. Então Deus pode nos dar luz, nos livrando da escravidão do pecado, nos libertando do pecado. Deus pode mudar a sua ótica de vida, mudando a sua forma de ver as coisas, porque Ele é luz. O brilho da sua vida, o brilho dos teus olhos pode ser diferente quando você crê em Cristo e quando você vive uma vida conforme o Evangelho prediz. Então, pense nesse assunto de Jesus aqui como alguém que traz luz para as nossas vidas, da mesma forma que alguém que sacia como o pão da vida. Moisés, na época de Moisés, Deus deu o alimento, Deus deu a luz, mas era para uma situação de libertação terrena. Jesus nos dá o alimento espiritual, nos dá a luz espiritual para uma vida eterna. E eterna não é contada em dias. Que Deus abençoe no nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai santo e amado, bendito é o Senhor.
luz das nossas vidas, que endireita os nossos caminhos e ilumina os nossos passos. Abençoa os teus filhos que estão participando deste vídeo por meio da sua visualização. Eu os entrego nas tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraterno a todos os irmãos, no nome santo de Jesus Cristo.